Doutor Zé Otávio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, boa tarde, tudo bem, Cláudio? Boa tarde, tudo bem. Olha, já começamos aqui com uma questão aqui da nossa audiência aqui, já complexa aqui, doutor Zé Otávio. Olha aqui, ó. Vamos lá. O Alberi Júnior, de Viamão, ele diz o seguinte: eu sofri um acidente de trabalho, caí de um caminhão e quebrei 2 costelas. Recebi um atestado de 27 dias, né, quase um mês. Não fui para o INSS, pois a empresa alegou que a perícia demoraria e que ela me pagaria normalmente, tá? 2 dias após meu retorno do atestado dele, né, 2 costelas quebradas, ele foi despedido, foi demitido. A empresa alegou que eu não tenho direito à estabilidade, pois eu não recebi o auxílio acidente do INSS. Ele pergunta se isso está correto. É bem interessante a pergunta, né? Já falamos sobre acidente de trabalho aqui, né? O trabalhador sofreu um acidente de trabalho, menos de 15 dias ele não tem direito à estabilidade. Né? Sofreu um acidente de trabalho, ficou afastado mais de 15 dias, a empresa tem a obrigação de encaminhá-lo ao INSS, onde ele vai passar a receber o auxílio acidentário do INSS. Tá. Essa é a regra geral. Que é uma coisa. Tá. Pela pergunta, fica claro que a empresa adotou uma conduta obstativa da estabilidade. Ou seja, usou de má fé, né, de uma forma ilícita, para que ele não tivesse direito à estabilidade, porque ele não foi para o INSS. Precisa né? ir, mas a empresa tem que encaminhar. Sim, é uma obrigação da empresa encaminhá-lo ao INSS. Como regra geral, em tese, ele não teria estabilidade. Sim. Mas se ele entrar com uma ação trabalhista, ele consegue a estabilidade, por quê? Porque houve essa conduta obstativa, né? Se ele tem um atestado de inaptidão ao trabalho por mais de 15 dias, ele tem 27 ou 28 dias, né? 27 dias, ele falou. 27 dias, então ele ficou inapto mais de 15 dias. E a empresa não cumpriu sua obrigação de encaminhá-lo ao INSS. Né? Então, através de um processo judicial, uma perícia judicial vai constatar que ele ficou inapto por mais de 15 dias. Que já está no atestado. Exatamente. E mesmo assim, num processo, haverá uma perícia. Uma perícia. Vai aferir que ele não tinha condições de trabalhar por mais de 15. Então, ele vai conseguir, através de um processo judicial, essa estabilidade e vai receber uma indenização supletiva equivalente a esses 12 meses de estabilidade, né? Que seria a remuneração dele. Por que eu falo remuneração? Não é o salário. É todo o benefício, salário e demais benefícios que ele recebe, 12 meses de FGTS, reflexo em férias, 13º, teria direito a receber, mesmo não tendo sido encaminhado ao INSS, ele vai ter direito a receber uma indenização pela conduta obstativa da empresa. Além do mais, a empresa cometeu um ato ilícito, né? Pois é. E aí daria também direito a ele receber uma indenização por danos morais. E teria também que se investigar a questão do acidente de trabalho, né? Se houve culpa da empresa, ele também vai ter direito a receber... Coisa. Não, no mesmo processo se discutiria isso. Também teria direito a uma indenização. Então, ele deve procurar um advogado e ver quais são os direitos que ele tem, né? Em tese, é um processo que nós estamos, dependendo do salário, vamos botar um salário mínimo, é um processo de 70 a 100 mil reais, né? Que ele teria direito a receber como indenização. Entendi. E o importante que também aqui a gente fala, né, sobre as situações não só por parte do empregado, esse é um alerta importante para o empregador. Eu não sabia disso, eu achei que o empregado tinha a obrigação, depois de 15 dias, é a obrigação da empresa encaminhar o empregado para o INSS. Exatamente. A empresa tem que emitir a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Isso nem sempre acontece, né? E depois tem que encaminhar o empregado para o INSS. Isso é mais comum que se imagina, viu? É bem comum. Pois é, porque daí a pessoa não tem essa informação, fica ali, aí a empresa também... Então... A empresa, na verdade, o que ela quer? Ela quer obstar a estabilidade, porque ela não quer mais manter aquele empregado, que teria direito a 12 meses de estabilidade, então faz essa prática, que é ilícita, mas através de um processo judicial ele consegue ter resguardado esse direito que não foi respeitado pela empresa. E eu sei que é realmente mais comum, infelizmente do que se pensa. Vamos adiante então, doutor José Otávio, porque a segunda pergunta é do Luiz de Veranópolis. Ele pergunta o seguinte: eu trabalho em uma fábrica de veículos, opero uma máquina que força meus ombros, estou com tendinite em ambos os ombros. E ele vai ter que fazer uma operação, né? O Luiz vai ter que fazer uma operação. E aí ele pergunta se ele tem algum direito. O problema dessas cirurgias é que a pessoa tem que ficar afastada do trabalho. Né? O que acontece? O empregador tem a obrigação de manter um meio ambiente de trabalho seguro e saudável. Né? Se houve uma doença decorrente desse trabalho,
ou uma doença que o trabalhador já tinha e se agravou em decorrência do trabalho, não era um trabalho saudável, né? Nem seguro. Sim. Então, há responsabilidade para a empresa e gera direitos para o empregado, né? Essa é a mesma situação. Se ele acha que ele tem uma doença decorrente do trabalho, deve procurar um advogado que vai analisar o caso, ingressa com uma ação visando ser reconhecido uma doença ocupacional ou doença do trabalho. Se for reconhecido, ele vai ter os mesmos direitos de um acidente de trabalho. Doença ocupacional e doença do trabalho é a mesma coisa. Basicamente, são sinônimos. Laboral, né? Exatamente, laboral. São doenças que decorreram do trabalho. trabalho. Aí ele vai ter direito ao quê? Estabilidade, ao FGTS, Sim. dano moral. E é a responsabilidade da empresa manter o ambiente de trabalho com segurança para o trabalhador. Certeza. Se decorrer uma doença do trabalho, Sim. a empresa é responsável, né? Perfeito. Vamos adiante, então. Agora a pergunta vem lá do sul do estado, do Adriano de Pelotas. Ele pergunta o seguinte: como posso comprovar, olha aqui, ó, o acúmulo de função? Isso é outra questão muito comum também. Que direitos eu tenho quando há um acúmulo, né? A gente vê ali a pessoa é contratada por uma coisa e aí o patrão lá diz, não, mas quem sabe tu não faz essa aqui também e tal... E aí o sujeito acaba fazendo as duas e aquela história da remuneração fica no meio do caminho. Só que a gente tem que ter, eu vejo assim, muita confusão entre os trabalhadores. O que seria acúmulo de função, né? O acúmulo de função não é um simples acúmulo de atividades. Tem que ter cuidado quanto a isso, né? O que é o acúmulo? Seria quando o trabalhador é contratado por uma atividade e também faz outra que exige maior responsabilidade, maior técnica, ou seja, traz mais responsabilidades, né? Primeiro a gente tem que se cuidar disso. Não é qualquer acúmulo. Sim, entendi. Se essa mesma só vai fazer a mesma função ali, um pouco mais de uma pessoa que faz a mesma coisa. Aí não é. Outra coisa que tem que ter cuidado. Não dá para dizer que houve um acúmulo desde o início do contrato de trabalho, porque aí não é acúmulo. Aí ele já foi contratado exercendo duas funções. Ah, perfeito. Então, às vezes eu vejo esse erro nos processos trabalhistas. Tem que ter cuidado nisso. O acúmulo ele vai ocorrer num determinado período do contrato de trabalho e tem que ser uma função que exija maior responsabilidade, né? Uma técnica maior. Por exemplo, foi contratado para ser vendedor e um tempo depois começa a exercer a atividade de vendedor e supervisor de vendedores. Tá. Aí houve um acréscimo de responsabilidades. Sim. Então ele tem direito a ser remunerado por esse acréscimo, né? Quais são os direitos? Num processo judicial, havendo a comprovação do acúmulo, o juiz vai arbitrar um valor para recompensar esse acréscimo de atividades. Eu passei por uma situação mais ou menos assim, ao contrário, até eu falava com um colega na época, eu fui funcionário público durante 10 anos na TVE, na FM Cultura. E eu passei no concurso para editor, que tinha um salário X. E eu fazia a função de apresentador, né? Só que eu não fazia por função de editor. E aí o pessoal dizia, por que tu não bota na justiça e tal? Só que a função de apresentador era uma remuneração menor. Eu torcia para que alguém não olhasse lá e dissesse assim, não, vamos botar ele para editor, que daí é atrás das câmeras, mas ganha mais, né? Porque daí eu ia sair do que eu gostava. Então eu exercia, na verdade, mas eu não exercia de editor. Então, mas havia, em tese, um acúmulo, né? Porque se tu for contratado por editor, tu estava acumulando uma outra função. Então, em tese, tu teria direito a receber um acréscimo salarial pelo acúmulo de funções. Né? E não poderia ser desde o início, né? Não, porque foi depois. Exatamente, porque normalmente, no decorrer do contrato, acumula e aí tem direito a receber uma remuneração que o juiz vai arbitrar, né? Analisando o caso concreto, se tem essa atividade na empresa, etc. Como a gente, às vezes, faz confusão ali e não adianta, e aí acaba não sabendo os direitos, né? Muito bem. Outra questão que nós já falamos aqui, doutor José Otávio Crespo, é a questão da justa causa, né? A Fabiana de Novo Hamburgo pergunta o seguinte: eu fui despedida por justa causa com a alegação da empresa que falsifiquei atestado médico. E também outra questão que a gente já falou aqui, importante, né? Sou gestante, o que posso fazer? Bom, nós já falamos, né? Sobre os critérios da justa causa. Exatamente. E, além disso, o ônus da prova é sempre da empresa. A empresa alegou a justa causa, despediu. Num processo judicial, a empresa que vai ter que fazer a prova. No caso concreto, alegou que houve a falsificação do atestado. A empregada vai entrar com uma ação visando a reversão da justa causa. A empresa que vai ter que provar que houve a falsificação, e não o contrário. Exatamente. Não conseguindo provar a reversão da justa causa, né? Essa empregada vai receber as verbas rescisórias que foram suprimidas
em razão da justa causa, injusta justa causa, né, se Sim. for o caso, e além do mais ela é uma trabalhadora que tem estabilidade gestante, Sim. até 5 meses após o parto. Sim. Então ela vai ter direito a receber, não sendo comprovada a justa causa, a empresa não conseguiu comprovar, vai receber a totalidade das verbas rescisórias e mais o período de estabilidade, que a empregada teria Sim. até 5 meses após o parto. Sim, E perfeito. neste caso tem a peculiaridade que falsificação de documento particular é um crime. E aí, se foi atribuído à empregada, a empregada também tem civil. direito a receber uma indenização por danos morais. Então ela teria de se reverter, ou seja, se não Sim, for comprovada a entendi. justa causa, verbas rescisórias foram suprimidas, estabilidade e mais um dano moral. Entendi. É aquilo que nós já falamos sobre a questão da justa causa, né? Tem que ter Tem que critérios. ter critérios e cuidados. Critérios e cuidados ali, né? Tem também a questão do, como é que é, do aviso prévio, que muita gente, o sujeito tem que ficar um mês, tem que ser avisado antes, ali um mês antes da demissão. Aí tem um aviso prévio remunerado, né? Não precisa... Indenizado. Indenizado. Não precisa trabalhar daí aquele mês, né? Sim, aviso prévio indenizado. Eu já vi gente não precisa trabalhar e não pagar o coisa, e dizer, não, mas não está trabalhando, então... Sim, isso não existe. Não tem, né? Isso não existe. Ou das duas uma, né? Ou vai ser avisa indenizado ou cumpre. trabalhado. O trabalhado só pode ser no máximo 30 dias, né? O indenizado vai ser proporcional 3 dias a cada ano trabalhado. Sim. Então, empregado 1 ano, 30 dias, mais de 1 ano, 33 dias, e assim sucessivamente. Né? Perfeito. Vamos adiante, então, doutor José Otávio. Agora a pergunta aqui de Porto Alegre. A questão também de incorporação, né? De algumas vantagens, né? Não recebo vale transporte. O Henrico aqui de Porto Alegre. Não recebo vale transporte, uma vez que eu uso a minha moto para ir ao trabalho. Mas recebo R$200 em dinheiro por mês como auxílio gasolina. Aí ele pode pedir integração desse valor no salário? Esse é também um problema. Primeiramente, assim, vale transporte, com exceção do trabalhador doméstico, não pode ser pago em dinheiro. Isso é a primeira regra. Opa! Pagou em dinheiro, o que vai se presumir? Tá pagando, é remuneração, é salário. Né? Se é salário, tem direito a incorporar ou seja, tem direito a aqueles R$200 no caso do telespectador, sim. Sobre FGTS, sobre férias, sobre 13º. Porque então só o empregado doméstico, porque muita gente diz assim, calcula ali, tu vai pegar tantos ônibus, eu te dou, tu vai gastar gasolina na tua moto. A legislação do doméstico permite que se pague em dinheiro. Tá. Do trabalhador comum tem que pagar, ou você vale transporte mesmo. Sim, né? que é a figura que a gente conhece, o vale transporte. Exatamente, o TRI aqui em Porto Alegre que nós falamos. Né? Agora é o TRI. Pagar em dinheiro não pode. Vamos supor, o empregador corre o risco, como esse empregado está falando, de ser incorporado ao salário. Ou seja, aqueles R$200 vão ter reflexo para 13º, para férias, para FGTS, para tudo. E acresce a remuneração. Né? E aí, dependendo do tempo de contrato, vira um valor considerável. Né? Então, como regra, não pode pagar em dinheiro. Paga o TRI direitinho ali, se o cara é empregador, tem muito empregador assistindo. E existe até hoje com a reforma trabalhista uma discussão desses cartões pré-pagos que expõem vale combustível. Isso além de ser discutível, né, a maioria dos juízes tem entendido que é remuneração, mas nunca pode ser pago em dinheiro. Em cartão, esses cartões pré-pagos... Vale para gastar no supermercado, ou vale para gastar em restaurante? Ainda se discute, né, porque a reforma trabalhista trouxe um artigo que tem essa discussão. Agora, pagamento em dinheiro, com certeza, vai ser atribuído vai ter reflexo trabalhista como remuneração, como salário. Né? Fica a dica mais uma dica para o empregador, então, aí. Exatamente, né? Fica um problema depois. Né? Tá bom. Vamos adiante, então. A Dulce, de Canoas, pergunta o seguinte. Fui contratada como doméstica, né? Ela é doméstica, né? Trabalhou por 4 anos, não tinha ponto. Nós já falamos aqui, né? Como provar as horas extras uma vez que ela não tem testemunhas? Essa eu quero ver o doutor Creto responder. Isso aqui a gente já falou, né? O empregador doméstico, a responsabilidade, ele tem que ter um ponto. Não precisa ser o relógio ponto, não precisa ser o mais sofisticado. Uma simples folha de caderno assinada lá para o empregado. Entrei tal hora, fiz meu intervalo tal hora e saí tal hora. Se o empregador não tiver essa cautela, não fizer isso, a empregada num processo judicial, a empregada doméstica, pode dizer, olha, eu trabalhava das 8 às 19. Sim. E aí quem vai ter que provar que não era esse horário não é a empregada, é o empregador doméstico, porque ele não cumpriu a sua obrigação de manter um ponto. Então, respondendo essa empregada, ela não vai ter que fazer prova de nada. Porque ela está dizendo que ela não tem testemunha, está apavorada. Mas também não tinha controle de jornada. Não.
E aí vai inverter o ônus. O empregador vai ter que provar o horário que ela trabalhava, e não o contrário. Outra dica, então, né? Sim, ela vai entrar e dizer, olha, eu fazia o meu horário das 8 às 19. Sim, sim. E aí, o empregador vai ter que dizer... Aliás, não é dizer, vai ter que provar que ela não trabalhava esse horário. Se não provar... Fica outra dica. E o pessoal confunde o ponto com o aparelho, ponto aquele. Isso, pode ser um cartão, uma folha de caderno, botando lá. Assinado. Cheguei tal hora, fui embora tal hora e a empregada assina. Para assinar. Já serve para comprovar. Claro. No empregado doméstico nós estamos falando. Que aí serve para doméstico, cuidador, jardineiro, motorista, são empregados domésticos. Não tendo isso, ela não vai ter que provar nada. É o empregador que vai ter que provar. Fica a dica então, hein? Mais uma. Para a gente encerrar, doutor José Otávio Crespo, aqui a questão também que a gente fala do microempreendedor individual, tá? A Bárbara de Santa Maria pergunta o seguinte, ela foi contratada por uma clínica de idosos como um MEI, um microempreendedor individual. Passados 2 anos, fui despedida, não recebi nada além do salário, aquele do último que ela trabalhou. Pergunta o seguinte, MEI, Bárbara, MEI, 2 anos de MEI, pergunta o seguinte, tenho algum direito? Olha, tem todos, nós já falamos isso aqui, não existe MEI empregado. Isso é uma ilusão que o empregador, para escapar das... Que ele imagina que ele está escapando, porque na verdade ele está criando um enorme passivo trabalhista, né? Não existe MEI empregado. Aquela pessoa que trabalha com habitualidade... Todos os dias. Subordinação, pessoalidade, ou seja, trabalha todos os dias mediante horário, subordinado, recebe as horas, pessoalidade. Eu não posso se substituir, hoje eu não vou mandar outra pessoa, não. Não. Se ela trabalha com requisitos da relação de emprego... Eu não entendi essa pessoalidade. A pessoalidade eu não posso ser substituído. Sim. Eu tenho que ir. Sim, eu sou apresentador de televisão aqui. Exato, a pessoalidade. Não pode ser outra pessoa. Vai ser complicado. Agora, se ela pode, eu não vou, hoje vou mandar minha irmã, aí tudo bem, aí ela não é empregada. Aqui, né, o doutor José Otávio Crespo, vou mandar lá o meu tio. Lá, exatamente, mas assim, eu quero o advogado do José Otávio Crespo. Sim, mas eu digo o empregado, né? Se ele não pode, se ela tem esses requisitos, trabalha com esses requisitos, não adianta dizer que é um MEI, não adianta mandar o empregado, vai lá, faz o MEI, que é o microempreendedor individual, a PJ, né? Fazer uma pessoa jurídica. Não adianta, ela é uma empregada, ela vai entrar na justiça, vai ter o vínculo de emprego reconhecido e desde o primeiro dia até o último... Ela está 2 anos, 2 anos... Vai ter 24 meses de vínculo a ser reconhecido, ou seja, férias em dobro, vai ter que receber férias em dobro, porque não recebeu na época própria, verbas rescisórias, multa das verbas rescisórias, FGTS, ou seja, todos os direitos trabalhistas. Aí aquela economia que o empregador imaginou que estaria fazendo, vai virar uma dívida e grande, porque aí vem... sucumbência, vem custas judiciais, tudo com correção com juros. Tiro no pé. É um tiro no pé, é a maior furada. É uma ilusão. E eu vejo às vezes também os empregados imaginando, eu ganho mais como MEI. É uma ilusão, não ganha mais, ganha muito menos como MEI. Pois é. E tipo assim, depois eu vejo, porque não é todo mundo que entra na justiça, né? Eu sempre digo assim, aqui eu sou suspeito para falar, né? Sim, mas eu sempre digo assim, às vezes eu vejo um empregado dizendo assim, não, a empresa paga tudo certinho. Isso não é verdade. Essa é uma grande ilusão que se tem. Por que se tem tantos processos trabalhistas? É porque o empregado é mau? Não. É porque existe uma visão econômica das empresas. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu tenho que te pagar 3x. Tá. Por exemplo, se fosse meu empregado. Tá. Eu vou te pagar 1x. Tá. Por quê? Pode ser que tu entre na justiça, pode ser que tu não entre na justiça. Isso. E eu estou economizando, eu estou tendo um lucro. Sim. E mesmo assim, se tu entrares na justiça... um grande percentual dos trabalhadores faz acordo e aí recebe a metade do que teria direito. Do que deveria receber, então, por que nós temos? É porque a nossa legislação é ruim? Não é porque a nossa legislação é ruim. Tem gente que fala, essas leis que não funcionam. Não é nada disso, é uma visão do empreendedor, uma visão cultural. Eu não vou pagar 3x, vou pagar 1x. Se ele entrar vamos supor, eu tenho 50 funcionários. Sim. Se eu for pagar 2x para todos, eu vou ter um custo. Sim. Agora, eu vou pagar 1x para todos. Desses 50, 10 vão entrar na justiça. 5 vão fazer acordos. Aí tu imagina quanto que a empresa economizou. Essa é a grande realidade. É a mentalidade. Essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Pois é, mas aí que tá. Por isso que tem uma enxurrada de ações. Não são porque são inventados. Toda hora tem. É porque não são pagos todos os direitos. Toda hora tem essa é a realidade. E não é porque, como eu falei, não é, às vezes eu também ouço, por que a empresa é burra? Não, a empresa não é burra, é uma visão do negócio. Do negócio cultural. Uma visão cultural de economizar.
Pois é, mas que muitas vezes aí, principalmente com empresas pequenas, aí no fim acaba... Mas para empresas grandes, Também. querendo até ficar, sim. é um bom negócio. Sim, querendo sim, ou não, sim. é um bom negócio. Porque o pessoal não vai mesmo. Não vai, e a quando maioria... vai faz acordo. Porque se criou uma cultura dizendo, o empregado vai ficar discriminado, é mal visto. Isso. E não é verdade. São aquelas fábulas que vai se repetindo, viram verdade. até virar uma verdade. Então essa é a grande realidade. A gente tem que procurar os direitos, gente. Muito bem, doutor José Otávio Crespo. Nossa, voou o tempo mais das 5 horas. Muito obrigado pela participação. Sexta-feira lhe espero aqui. Por favor, contato, doutor José Otávio. Instagram Crespo Advogados, o WhatsApp é o 98640-3999. Semana que vem espero aqui, tá bom? De novo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu, um grande abraço.